Boa noite, pessoal. Agradeço a presença aí de todos vocês. Eu estou aguardando o Paulo daqui a pouco para a gente conversar. Vamos ver esse teste que a gente vai iniciar hoje. A gente está aí impossibilitado, né, de fazer eventos na universidade, então a gente vai botar em prática a partir de hoje uma metodologia um pouco diferente. A gente vai usar aí uma plataforma muito conhecida por vocês, né? Eu queria confirmar, vocês que estão me escutando, se o som tá legal, só dá um oi para mim aí se tá legal, se vocês estão me escutando bem. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso convidado, nosso convidado daqui a pouco vai entrar. Estou aguardando o Paulo entrar aqui para a gente poder conversar, tá? Obrigado Pablo, Luiz Henrique, Mila. Legal, gente, que bom que o som tá legal, tá? Então, o Paulo já tá... Entrar aí agora, eu acho que vai começar agora. Vamos ver aí. Chegando. Ô, Paulo. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, Paulo? Como é que tá aí? Como é que tá nesses dias de quarentena? Tá complicado aí? Como é que você tá fazendo? Olha, por se tratar de uma empresa de consultoria, né? Há muito tempo a gente tem a prática de home office. Então essa adaptação do nosso lado foi um pouco mais fácil. Em contrapartida, pelo lado de alguns clientes, é um pouco mais complexo, né, para eles. Não estavam preparados para assumir um grande volume de pessoas conectando remotamente. E também existia, né? Posso dizer que existia, e o lado bom da pandemia é esse, infelizmente tudo que é ruim também tem um lado bom. O lado bom da pandemia é que quebrou alguns tabus aí com relação ao trabalho remoto, né? É verdade, é verdade. Então isso foi bastante positivo. Que bom, que legal. Paulo, eu vou dar uns minutinhos a mais aqui, eu tô vendo aqui pelo horário, a gente não chegou ainda às 18, né? A gente já tem 14 pessoas aqui na nossa live, né? E aí a gente vai, daqui a pouco eu vou fazer... Bom, a coisa é fazer bem simples, como eu falei com você. Primeiro agradeço, né, a tua disponibilidade, quer dizer, a gente, na medida do possível, a gente tenta levar profissionais em mercado para falar, para os alunos principalmente. Eu acho que o grande público hoje aqui devem ser alunos, né, da universidade. Só que com essa paralisação, a gente não teve essa possibilidade, né? Então a gente vai iniciar um projeto a partir de hoje, né? E você aí tá me ajudando a dar início a esse projeto, quer dizer, o primeiro convidado aqui, para a gente tentar passar um pouco de informação para os alunos. Quer dizer, a gente ainda não sabe como vai se comportar essa plataforma. Quer dizer, a plataforma a gente sabe que é boa, mas a gente não sabe como vai se comportar esse novo método, né? Que é um bate-papo. A gente deve aí fazer um bate-papo de uns 40 minutos aí no máximo, né? Alguns alunos, inclusive, vão ter aula hoje, prova, né? Eu vou aplicar prova hoje à noite, inclusive, então a gente vai ter que ficar até no máximo umas 19, porque eu tenho que aplicar prova para o pessoal aí, né? Talvez alguns, inclusive, espero, né? Estejam aí na live e possam, enfim, possam conhecer um pouquinho do seu perfil, tá? Perfeito. Olha, já deu o horário aqui, se você me permite, Paulo, eu vou começar então. Perfeito. É o seguinte, Paulo, eu vou falar um pouquinho a respeito, vou fazer uma pequena introdução aqui do seu currículo, né? Aí se eu errar alguma coisa, você me corrija, tá? Então, o pessoal que está nos acompanhando, o Paulo Brasília, ele é sócio-líder de Advisory. Se eu falei errado, você me perdoe. Para o Rio Grande do Sul, ele é responsável pela estratégia de crescimento da prática de consultoria na região, bem como implantação e desenvolvimento de lideranças, tá? Tem 32 anos de experiência profissional, foi CEO de empresas multinacionais e possui mais de 22 anos dedicados à área de consultoria de grandes empresas. Perfeito. É formado em sistemas da informação,
pela Universidade Paulistana e possui MBA em administração pela BSP. Tá? Bom, Paulo, como eu disse, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho a respeito aí de mercado, tá? Eu peço para o pessoal que está nos escutando, se quiser colocar alguma pergunta, colocar aqui que eu vou fazer o possível para transmitir essas perguntas ao Paulo, tá? E eu queria começar, Paulo, te perguntando o seguinte, se você pudesse falar um pouquinho, né? E a gente falou um pouquinho aqui da tua carreira, falou um pouquinho aí da tua evolução. Se você pudesse fazer um resumo rápido, né? Como é que a tua carreira foi planejada, quer dizer, como é que as coisas aconteceram, né? Como é que você chegou onde você está hoje? Isso foi planejado? Quer dizer, quais foram as ações que você tomou para chegar aonde você está hoje? Perfeito, Emerson. Obrigado às pessoas que estão participando aí, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho, né? O objetivo é contribuir com todo mundo, tentar direcionar, e eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai tentando sempre ajudar as pessoas aí que a gente pode com a experiência que a gente tem, né? A ação e a iniciativa de trabalho depende de cada um, certo? Emerson, minha carreira é engraçada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, de uma forma bastante resumida, mas até coxinha em escola eu vendi, né? Eu fui office boy, passei por um período bastante longo trabalhando numa gráfica, né, que é bastante interessante também, isso por volta de 87, 88, onde era um trabalho já voltado à área de tecnologia. Eu sempre gostei bastante da área de TI. E efetivamente em 90 eu comecei a fazer estágio numa empresa multinacional na área de, chamava microinformática, né, Centro de Informações, era o CI, né, que na verdade era a área que começava a preparar a empresa para fazer o downsize. Naquela época existia muita gente rodando mainframe, quase todo mundo rodava mainframe, e a gente começou um projeto de instalar rede Novell, começar a instalar o DOS, né? Os computadores naquela época rodavam DOS, carregado com disquete. Eu sou velho mesmo, galera, é um tempo. E ali eu comecei a carreira dentro da TI, dentro de uma empresa mais estruturada, né? De uma empresa multinacional. Sempre trabalhei muito. O meu lema foi trabalhar e estar disponível, né? E eu acredito que para todos hoje esse é o grande, eu acho que é a grande mensagem. Eu não planejei ser sócio de uma empresa de auditoria, não planejei isso. Isso foi acontecendo conforme eu fui descobrindo opções de mercado, né? Mas para descobrir opções de mercado eu sempre estava muito atento. Então eu trabalhei 8 anos nessa empresa multinacional, comecei como estagiário ali, como trainee, né? E consegui sair de lá como um analista de negócios na época. O analista de negócios naquela época, isso eu entrei em 90, saí em 98. O analista de negócios ele fazia um pouco esse intercâmbio entre a área de tecnologia e a área de negócios, né? Porque a geração mais antiga do que a nossa, eles tinham, se a gente hoje tem dificuldade com a velocidade da tecnologia, naquela época eles tinham mais ainda. Mais ainda. Então eu tentava fazer um intercâmbio entre o que eles precisavam, traduzir isso para tecnologia e colocar essa necessidade deles dentro do ambiente tecnológico, dentro de um sistema, dentro de alguma rotina, dentro de algum processo, né, de forma a assessorá-los e facilitar o dia a dia e usar a tecnologia de forma produtiva, né? Então, em 98, eu saí dessa empresa porque eu entendi que meu ciclo ali tinha acabado, eu não conseguia mais evoluir, não via mais evolução dentro da empresa, profissionalmente falando, né? Poderia ter me acomodado, poderia ter ficado lá até hoje. Tenho amigos que estão lá, trabalham lá até hoje, né? Saí dessa empresa e coloquei meu currículo no mercado, não saí, coloquei o currículo no mercado, recebi uma oferta para trabalhar numa empresa de consultoria e auditoria, que na época chamava Coopers & Lybrand. Quando eu entrei na Coopers, foi anunciada uma fusão com uma outra empresa de consultoria, que era uma das maiores do mundo, que era a Arthur Andersen, uma excelente empresa,
né? Sim. Então, eu já entrei na Coopers, basicamente sendo contratado pelo Arthur Andersen. Tive alguns meses de Coopers, 2 ou 3 meses de Coopers, passei a ser Arthur Andersen. A Coopers no Brasil virou PricewaterhouseCoopers, né, que é um dos nossos concorrentes hoje. E aí eu segui a carreira dentro da empresa de consultoria. Eu entrei como um consultor experiente, virei um consultor sênior. De consultor sênior eu virei gerente, né? De gerente eu virei gerente sênior, saí um tempo para trabalhar como CIO de uma empresa multinacional também, fiquei 3 anos, foi um projeto fantástico, uma experiência fantástica, tanto de vida quanto profissional. Retornei para a consultoria, porque eu costumo dizer que depois que o vírus da consultoria te pega, ele não te larga mais, né? Esse dinamismo de estar em clientes diferentes, de viver cenários diferentes, de você ter experiências assim, de trabalhar num banco e daqui a pouco estar trabalhando dentro da Casa da Moeda, né? Eu fiz projetos interessantíssimos dentro da Casa da Moeda, né? Dentro da Embraer, eu gosto muito dessa questão da produção. Então, assim, tive experiências fabulosas. E até hoje eu tenho muita coisa, todo dia eu aprendo alguma coisa. Então, esse dinamismo me contagiou e eu quis voltar para a consultoria. Voltei, né? Voltei para a Ernst Young. Fiquei dentro da Ernst Young, eu voltei como gerente sênior, diretor e cheguei à sociedade. Então agora estou fechando o ciclo de 7 anos dentro da sociedade e, se eu não me engano, são 14 anos de Arthur Andersen, de Ernst Young. Desculpa. Poxa, que bacana, que história bonita, né? Paulo, é interessante. Bom, já começaram a fazer pergunta aqui, eu vou tentar me organizar, né? Tem 2 coisas aqui que eu queria te perguntar, que você, na realidade, surgiu enquanto você falava da tua carreira, mas vou fazer primeiro a pergunta aqui do Péricles, né? Que ele perguntou o quanto que a tua carreira pode ou não ter atrapalhado com relação ao convívio familiar, né? E como que você tratou isso, né? Como é que você manteve esse equilíbrio, né? Isso teve não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil. A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? A pergunta do Péricles, que está nos escutando agora aí. Olha, não existe vitórias sem esforço, né? A gente não consegue conquistar algumas coisas se a gente não abrir mão de outras. Eu não abri mão da minha família, mas vivi longe dela um bom tempo. Entendi. Paulo, você então, falou assim, uma coisa interessante. Só para complementar, foi bastante difícil. É um desafio bastante grande, mas que vale muito a pena. Eu coloco de uma outra forma. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, como eu estaria hoje? Será que eu estaria feliz comigo mesmo? Então, é uma coisa que a gente não tem uma resposta certa. Eu sempre acho que eu equilibrei bastante. Eu sou de São Paulo e faz 10 anos que eu moro em Porto Alegre. Entendi. Então, eu tenho uma filha que mora em São Paulo, eu fico nesse vai e vem aí constante de final de semana, viajando e tudo mais. Mas assim, eu me sinto uma pessoa realizada, né? O fato de eu estar distante não significa, o fato de eu estar longe não significa que eu estou distante. Eu estou próximo da minha família, mantenho contato frequente, visito a minha filha frequentemente. Eu acho que eu tenho uma vida mais ativa com a minha filha, da forma como ela é hoje, do que se eu estivesse presencialmente morando com ela. É verdade, você falou um negócio interessante. A distância geográfica, ela não obriga a distância de sentimento. Quer dizer, na realidade, você pode estar junto. Às vezes você está junto geograficamente, mas não está na realidade junto também, né? E complementando a resposta ao Péricles, é uma ótima pergunta essa, porque eu acho que esse jargão de viver longe da família, ele vem de uma cultura que a gente foi criado, né? A gente, assim, eu não sei quantos anos o Péricles tem, mas no meu caso aqui, eu estou com 50 anos, a gente vem da cultura em que o pai e a mãe eram sempre muito presentes, né? A gente estava sempre muito ao lado. Mas a gente também não tinha a tecnologia que tem hoje. Exatamente.
né? Então, tecnologia assim, que permite fazer o que estamos fazendo agora, né? exatamente. Olha só o que a gente está fazendo nesse instante, né? Exatamente, eu converso com a minha filha por vídeo quase todos os dias, né? Que Perfeito. talvez, se eu chegasse em casa um pouco mais tarde, ela estaria dormindo e eu sairia cedo e nem teria visto. Né? Perfeito, perfeito. Então, assim, é um esforço, é uma doação que você faz, é uma escolha, né? Que eu acho que não tem resposta de certo ou errado, se valeu a pena ou não valeu a pena. Eu acho que é o que você sente. São escolhas, né? Eu não consigo me entender sem a minha profissão, eu não consigo me visualizar sem a minha profissão. Né? Perfeito, então, perfeito. É duro, é difícil, mas valeu a pena. Vale a pena. Legal. Muito legal. Paulo, tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que você mais ou menos falou sobre esse assunto, mas eu vou fazer aqui. Eu vou dar preferência à pergunta dos alunos, e eu tenho as minhas aqui, mas vou dar preferência à pergunta dos alunos, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó, com relação ao planejamento de carreira, você deixou a TI te levar ou realmente teve algum planejamento? Pois já entendia que a TI era o futuro. Tá, boa pergunta também. A área de tecnologia, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com ela, né, eu posso falar, meu primeiro curso de programação eu fiz em 1983, né, programação em BASIC. Né, era um TK-85 com gravador de fita cassete. É velho, gente, eu carreguei sistema operacional com fita. Mas assim, eu acho que muita gente não sabe o que é isso. Fita cartão perfurada, ninguém acha que nem viram isso na vida, né? Acho que nas escolas nem demonstram mais o que é. Mas assim, essa questão do planejamento de carreira, eu sempre tive muito claro para mim o que eu gostava de fazer. Né? Então, eu gostava de tecnologia, eu gostava de engenharia, eu sempre fui uma pessoa voltada a construir coisas, né? Então, assim, podia ser uma coisa virtual, construir um sistema, mas é uma construção, é algo que você começa, né? Tem um meio, tem um fim, tem um propósito, tem um objetivo que você tem que atingir, e aquilo tem que estar funcionando, né? Então, eu sempre parti para esse viés de tentar entender a necessidade de negócio e levar isso para a TI. Como eu atenderia o negócio da melhor forma? Então, o meu viés, a minha paixão sempre foi essa. Então, quando eu comecei a trabalhar como estagiário, isso era na Otis, Elevadores Otis, uma empresa bastante conhecida, né? Eu vi que tem até uma colega minha que estava logada aqui, a Carla. Quando eu comecei a trabalhar na Otis, eu lembro que eu comecei a trabalhar na área de microinformática, fazendo instalação de computadores, passando cabo de rede. Aquela época era cabo coaxial, abria um cabo, era uma correria tremenda, caía a rede inteira, né? E eu tive várias experiências diferentes, mas eu sempre me identifiquei mais com essa questão. Ao longo do tempo, eu fui descobrindo coisas, segmentos diferentes, e me identifiquei muito bem com essa questão de TI e negócios, né? E isso foi o que eu sempre tendi para essa área. Então, hoje, por exemplo, dentro da Ernst Young, a gente tem um portfólio de serviços gigantesco, né? De consultoria, falando especificamente de consultoria. Então, assim, aonde eu navego melhor nesse portfólio? Eu navego melhor nessa questão de como fazer a TI atender bem a área de negócios e como negócios pode utilizar a tecnologia. Eu continuo navegando nessa praia, mas isso não impede que eu fale sobre outros assuntos e que eu tenha outras experiências e outros conhecimentos bastante relevantes. Entendeu? Legal, então, bacana. Não existiu em si um planejamento, eu segui uma paixão. E o que eu falo para todo mundo é isso. Legal. Siga o que você tem vontade de fazer. Nada melhor do que ser feliz. O dinheiro, o sucesso profissional, isso é secundário. Não adianta você ter sucesso profissional, uma boa remuneração, se você é infeliz com o que você faz. Né? Essa é a minha experiência, a minha história. Então, por isso que eu recomendo, eu sou uma prova viva de que eu segui a minha paixão. Legal, bacana. Olha, as perguntas estão cada vez mais profundas aqui, Paulo. Olha só aqui, ó. O Renato Assunção, vamos lá. O Renato Assunção está perguntando o seguinte, ó. Qual foi a dificuldade que ele mais agradece por ter passado
e que fez ele se tornar o que é hoje. Então, poder perguntar a ele qual foi a dificuldade que ele mais agradece por ter passado e que a fez se tornar o que é hoje. Tá? Essa é fácil. Ah, é? Que bom. Muito, trabalhar muito. Né? Trabalhar muito. Trabalhar é bom, é gostoso, mas às vezes eu tinha que trabalhar até 7, 8 horas da noite, eu tinha que trabalhar de sábado, eu tinha que trabalhar de domingo. Dentro da consultoria não existe horário, ao mesmo tempo que tem uma flexibilidade muito legal, do ponto de vista de horários, né? A gente é bastante adaptado a fazer o horário do cliente, entrar mais cedo, sair mais tarde, ou entrar tarde também. Às vezes a pessoa está disponível, não tem um projeto para ela pode sair e resolver algum problema pessoal, mas ao mesmo tempo que existe essa flexibilidade, existe uma necessidade muito grande de cumprir deadlines, né? De cumprir datas com entregáveis, né? Perfeito. Então, eu sempre trabalhei muito, eu deixei, muitas vezes os meus amigos estavam saindo aí na sexta-feira à noite, e eu estava chegando do trabalho para dormir, para acordar cedo no sábado e trabalhar. Então acho que a maior dificuldade foi lidar com isso, principalmente quando eu era jovem, né? Porque você quer aproveitar a vida, quer curtir, e isso faz com que você sofra para abrir mão dessa... não é fácil, né? De estar com os amigos, né, de poder viajar, de estar com a própria família às vezes. Então eu sempre trabalhei muito. A grande dificuldade foi conseguir administrar isso, né, de não deixar a responsabilidade me sufocar, mas também de não deixar a diversão acabar com o que me dava prazer, né. Então eu consegui fazer eu acho que um bem bolado bem interessante aí entre as duas coisas. A dificuldade que eu agradeço é essa. É o excesso de trabalho. Legal. Bacana. Mais uma aqui, ó. O Evandro acho que leu aqui eu tinha aqui anotado para te perguntar isso, ó. O Evandro acertou aqui uma pergunta que eu queria te fazer, ó. O Evandro Carvalho, ele está perguntando assim, ó, ele queria saber o que você espera para o mundo tecnológico pós-pandemia e quais áreas de TI terá uma maior valorização a curto e longo prazo. Estava aqui na minha lista para te perguntar algo parecido. Olha, o que eu não gosto de previsão. Né? E eu vou dar um outro exemplo bacana. Hein? Em 87, 88 eu trabalhava com fotolitografia. Né? As máquinas que existiam naquela época para você colocar uma foto impressa dentro de uma revista eram do tamanho de um caminhão. Eram extremamente grandes. Então foi feita, a empresa que eu trabalhava fez um investimento absurdo, trouxe esse maquinário todo da Alemanha, e depois de um ano e meio, apareceu a microinformática bombando, né? E hoje em dia a gente faz tratamento de imagens. Sim. Né, o que a gente gastou comprando lá alguns milhões de dólares para trazer esse maquinário na época da Alemanha, hoje com $1.000 você tem uma máquina top, $2, $3 você tem uma máquina, um Apple aí que vai virar a imagem de ponta cabeça do lado avesso e fazer a montagem que você quiser, né? Então por que eu não gosto de previsão? Por isso, né, a tecnologia ela evolui muito rápido, já evoluía rápido naquela época, hoje em dia então com tudo que existe em questão de segundos, tudo muda. Outro exemplo que eu acho que é bacana a gente analisar se a gente pegar aqui o que a gente está fazendo agora, uma live e tal, e pensar que até pouco tempo atrás tinha um monte de universidade tocando bumbo com curso EAD, quanto foi investido em plataforma EAD, e hoje com o Zoom, Sim. com o Microsoft Teams, você tem uma agilidade para fazer isso. Sim. Né? Então, assim... Com qualidade, né? Com qualidade de ensino. Então, a tecnologia ela evolui muito rápido. É muito difícil você acertar qual ramo da TI vai ser o mais promissor. O que eu costumo dizer é o seguinte: a evolução da tecnologia ela tem um exponencial que é difícil de um profissional hoje acompanhar. Uma pessoa, para se manter atualizada, ela praticamente vai gastar 30%, 40% do tempo dela estudando. E quando você está dentro de uma empresa trabalhando e tem entregas, você nem sempre vai ter tempo para isso. Para essa galera que está fazendo faculdade, então, principalmente curso noturno, trabalha durante o dia, se torna mais difícil ainda. Né?
E a tecnologia ela tem sido muito perigosa ultimamente, né? Porque eu comparo o que existe hoje com o que existia antigamente, na verdade é uma evolução natural dos produtos que existiam hoje. A gente fala de analytics. A gente sempre fez análise de dados. Sim. E o problema continua mesmo até hoje, é a qualidade da informação. Está todo mundo batendo a cabeça, você vai fazer análise de dados, a hora que você vai extrair informação de um banco, você vê que ela é frágil, é vulnerável, tem baixa qualidade, às vezes não é consistente, né? Então, o que eu gosto de fazer, de falar, de orientar nesse sentido é assim, se você pegar a área financeira hoje, a área de saúde, né, mobilidade, né, indústria alimentícia, perfeito, varejo, são todos setores que vão necessitar de tecnologia latente para funcionar. Já necessitam e vão demandar mais. Então, acho que você seguir a tua paixão, se você gosta de desenvolvimento, segue desenvolvimento, porque ele sempre vai existir, né? Se você gosta mais da parte de analytics, quer ser um cientista de dados, é uma outra profissão bastante interessante. Mas o que eu acho que é mais interessante é você se especializar em segmentos de negócio, né? E a partir daí você levar a tecnologia, aprender a levar a tecnologia para esse segmento. Hoje, o espaço que eu mais enxergo dentro da área de tecnologia, e eu converso com vários CIOs por aí, mas eu vejo um leque muito grande entre o que o executivo de TI enxerga da tecnologia e o que o negócio precisa. Existe uma discrepância, Paulo? Você acha que não existe uma sinergia muito grande entre o negócio e como a TI suporta o negócio? Você acha que isso pode ser um problema? Eu acho que não existe, não é que é um problema, é a curva que a gente tem, é a crescente de formação das pessoas com esse viés, né? Hoje o negócio está demandando a TI não é mais uma área de apoio, a TI é uma área de negócio hoje. Né? É um parceiro, né? Um parceiro de negócios. É uma área de negócio. Então, vamos lá. Vamos falar de regulamentação adaptativa? Né? O que foi o Uber aqui? Em qualquer lugar do mundo, não aqui. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Sim. O que foi o Uber? Não Sim. tinha lei, não tinha nada. Veio um aplicativo do nada, tecnologia. Você quer fazer aplicativo? Legal. É legal fazer aplicativo? É legal. Mas cada vez mais isso vai ser fácil. Sim. Né? Então, eu acho que usar a tecnologia para você atender ao negócio, aprender a fazer isso, fazer essa conexão, eu acho que é a grande sacada para o futuro. Então, vamos pegar, voltando aqui ao exemplo do Uber, cara, era um aplicativo que alguém chama ali, vem um carro e te leva, e que não tinha lei. Como é que ajuda? Como é que regulamenta, né? Como é que regulamenta isso, então, né? assim, o mercado se adaptou ao Uber, né? Tentaram burlar, ainda tentam em algumas cidades aí, os vereadores e prefeitos ali mudar, não pode limitar o número de motoristas, a quantidade de aplicativos, criar regras absurdas aí, né? O nosso país é campeão nisso, em criar burocracia onde não precisa. Mas para onde vai a tecnologia? Aonde eu me especializo? Né? Eu me especializo em analytics. Isso aí tem uma pancada de ferramenta, um monte de gente, e sempre vai ficar cada vez mais fácil. Outra coisa que eu percebo também em tecnologia, que eu acho que é um alerta para essa galera aí, é que cada vez mais está ficando mais fácil lidar com tecnologia. As pessoas estão se especializando. As grandes pessoas de tecnologia, as grandes empresas, elas estão se especializando em fornecer um front-end que cada vez menos você dependa das pessoas para mexer. Né? Perfeito. Você depende menos de especialistas. Vamos falar de RPA? Vamos falar de robôs? O que é um software hoje que faz robô? O que é um robô? Robô é um programa que preenche tela. A grosso modo é isso, de uma forma muito simplista, né, para a gente visualizar. Hoje, as ferramentas que fazem isso, elas são basicamente geradores de código. Antigamente a gente fazia isso na mão. Né? A gente ficava programando. Agora, os softwares de robôs basicamente são um gerador de código. Eles abrem, você vai montando um fluxo, o flow, vai colocando algumas regrinhas, alguma coisa, você pode entrar lá e editar, mas a forma de programar está muito mais fácil.
né? Ela está se tornando muito mais dinâmica. O que é isso? São as empresas de tecnologia facilitando o front-end com o usuário. E esse usuário, no caso, é o desenvolvedor, é o programador, é o cientista de dados. Né? Então, eu acho que se você quer ser uma pessoa que focada em tecnologia, eu acho que o caminho é ir para as empresas puras de tecnologia. Um exemplo, Microsoft, SAP, né? A Apple. Esses caras são caras de tecnologia de verdade. Né? Agora, trabalhar numa empresa com tecnologia, eu acho que cada vez mais esse profissional vai ter que entender de negócio e saber fazer essa bridge entre as duas coisas. Entender de negócio, perfeito. Paulo, tem muita pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, rapaz, é muita pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta aqui que eu queria... Bom, uma coisa que eu achei legal, só queria voltar um pouquinho, Paulo, uma coisa bacana que você falou, né? Teve um momento em que você ficou preocupado em ficar estagnado na empresa, né? Isso foi uma coisa que marcou quando você comentou aqui, e eu acho muito interessante, né? Quer dizer, essa indignação de ficar na mesmice, né? Que eu acho que talvez possa ajudar a pessoa a procurar. Eu vejo que hoje o pessoal tem um pouco de dificuldade de saber o que quer, e eu acho muito comum isso, né? Hoje um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos de idade, eu sou de uma geração então mais velha que a tua, então tinham poucas oportunidades, tinha poucas profissões, né? Hoje tem tanta profissão e eu noto que realmente deve ser complicado fazer escolha, mas ficar indignado e ficar procurando, né? A procura é uma coisa que vai ajudar a achar o seu caminho, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo ver mais as perguntas que me fizeram aqui. Espera aí. Você vê que esse teste aqui a gente está aprendendo, né? Eu estou fazendo um teste interessante aqui, estou aprendendo a ver as perguntas. Ô, Emerson, com relação ao que você comentou agora, eu acho que é legal a gente refletir da seguinte forma, né? Uma coisa que é importante, principalmente para essa galera que está começando agora aí, começando com estágio, concluindo a formação, né? Indo para o primeiro emprego ou para o segundo. Essa era uma pergunta que estava aqui no meio. Tinha uma pergunta assim, o que fazer para pegar o primeiro emprego? Vamos chegar lá. Eu vou responder as duas coisas, mas antes de falar do primeiro emprego, vamos falar assim, tenham certeza, não tenham medo de arriscar nesse momento, se vocês são novos ainda, tal, não tenham medo de arriscar até você encontrar algo que você realmente gosta, né? Agora, toda a rotina, ela cansa. Dentre as atividades que eu tenho que desenvolver hoje como sócio de uma empresa de consultoria, tem um monte de coisas que eu não gosto de fazer, que não me atraem, mas são necessárias, né? Então, o que esse pessoal tem que estar preocupado é em tentar achar o que gosta, mas com um certo limite. Não vai existir nada 100%. Isso eu asseguro para vocês, né? Sempre tem algo que não é tão agradável, né? Que faz parte de todo o processo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, arrisquem, mas tenham limites, né? E acho que o mais importante, que é o que me preocupa muito, a gente contrata muito trainee, a UI contrata muito trainee por ano, né? Um volume expressivo, né? Lá em Porto Alegre, que é um escritório regional, que é um escritório menor, a gente contrata 7, 8 pessoas, 10 trainees por ano na média, né? Isso na minha área, sem contar as outras áreas. Se eu pegar a área de auditoria, a área de impostos e tudo mais, seguramente a gente passa de 30, né? Por ano. Isso lá que é pequenininho, né? A UI no Brasil tem quase 6 mil pessoas, se não tiver com mais já. No mundo são mais de 270 mil, né? Então, você tem ali um volume de pessoas que é contratar. O nosso turnover é alto para uma empresa de consultoria, principalmente o trainee entra, às vezes não se adapta e sai, né? Mas é um volume bastante expressivo. E o que eu percebo né, nessa galera que vem vindo para o mercado agora, que está nascendo para o mercado, é a impaciência. Né? Tudo é para ontem.
Ah, isso é verdade, impaciência, né? Impaciência, tudo é para ontem, né? Então, assim, galera, não existe vitória sem esforço, meu. Tem que suar a camisa, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que trabalhar até tarde, tem que ir lá de sábado, tem que estudar à noite, tem que estudar de manhã, tem que... É esforço, esforço. O sucesso, ele está relacionado ao esforço, né? A não ser que você seja de uma família rica, né? Que tenha uma grande empresa, e que você seja o afortunado, o sortudo de poder investir tempo em muito estudo, né, estudar fora do país, fazer uma grande universidade fora do país, se preparar para ser um administrador, e quando você volta, você vai ter estágios dentro da empresa até você virar um executivo, um diretor, um presidente, porque você é uma pessoa de confiança da família. E o negócio é da família. Então tem casos assim conhecidíssimos no Brasil, né? A gente faz trabalhos de preparar gerações, né? O nosso trabalho voltado a family office, a gente prepara a próxima geração para assumir o cargo como líder. Então tem treinamentos para isso, universidades, tem treinamento que a gente manda a pessoa para a Europa, né? E ele fica interagindo durante alguns meses com filhos de executivos, com outras gerações de executivos de outras famílias, né, do mundo. Então você pega empresários mundiais, exatamente, para ele aprender o que é o meio, como conviver nesse meio, como se comportar, o que ele precisa estar atento. Então, assim, se a pessoa for um desses sortudos, ótimo. Então, talvez ele não tenha que se esforçar tanto enquanto mais novo. O esforço dele vai ser diferente, né? Mas se não é isso, é muito trabalho, muita dedicação, né? E muito empenho, assim, muita força de vontade. E estar ciente que nem tudo vai te agradar, né? Não é tudo que você vai fazer que vai te agradar. Você vai ter chefes bons, chefes ruins. Eu não lembro até hoje de ter elogiado um chefe meu 100%. Né? Eu vi que algumas pessoas que trabalham comigo aqui entraram no call, espero que eles não falem mal de mim, mas eu tenho que ser o mais justo possível, mas o que é justiça para mim nem sempre é justiça para os outros, né? Então é muito difícil agradar pessoas. É difícil. Né? Então, trabalho. Tem uma pergunta aí que é com relação a como conseguir o primeiro emprego, né? Eu acho assim, aquilo que eu falei, não tenho medo de arriscar, não tenho medo de investir, e eu tenho algumas regras básicas que eu gosto de avaliar quando eu vou entrevistar as pessoas e tal. Então, a primeira coisa, para uma pessoa que não tem experiência anterior, está começando, fazendo um estágio, alguma coisa, o que eu gosto de analisar? Caráter. Eu quero saber se essa pessoa tem caráter, e eu vou testar isso. Por quê? Porque ele vai entrar dentro de um ambiente saudável, que a gente tenta manter o mais saudável possível. Um ambiente dentro de uma Big Four, né, de uma empresa de consultoria como a nossa, como a EY, a gente tem um plano de carreira. Então, todo ano as pessoas são promovidas e vão crescendo dentro da carreira. Começa como trainee, passa para consultor, de consultor para consultor sênior, de consultor sênior para gerente, de gerente para gerente sênior, de gerente sênior para diretor e diretor para sócio. É uma carreira que, se a pessoa for bem, ela de 13 a 15, 16 anos, ela chega à sociedade. Então é muito promissor, só que demanda muito. Demanda bastante. Muito esforço, muito esforço. Muito esforço. Então, assim, como é que o que acontece? Essas pessoas, elas começam o processo de seleção e numa das primeiras entrevistas que eu quero saber é o caráter dela. Por quê? Ela vai fazer parte de um time que é muito competitivo. E se eu não tiver uma pessoa que consegue lidar com esse ambiente competitivo de forma positiva, ou seja, eu estou competindo com a pessoa que está do meu lado, mas nós somos amigos. E eu não vou em nenhum momento prejudicá-lo para eu me dar bem. Entendi. Eu crio um ambiente extremamente hostil. E aí o que acontece? Eu não consigo formar ninguém. Eu não consigo formar os próximos níveis hierárquicos, né? Então, o que a gente olha é muito caráter, é a iniciativa, a pessoa tem muita iniciativa, é assumir responsabilidade sim,
Isso é muito difícil, as pessoas têm medo de assumir responsabilidade, principalmente o terceirizam, né? Terceirizam muito a responsabilidade às vezes, que né? Quem não gosta de assumir responsabilidade, ao mesmo tempo já está assumindo uma, né? Isso, é verdade. É verdade. Que é o medo. Já escolheu, né? Já escolheu. Ele já fez a escolha dele, que é não ir para não ter iniciativa, não ir para cima, não, né? Não, isso aqui eu não faço, porque, sei lá, vai dar muito trabalho. Não tem jeito, galera. É trabalho, dedicação, esforço, caráter. Faço bem sempre. Melhor coisa. Essa é a mensagem. Faço bem sempre. Sempre de uma forma positiva, construtiva, amigável, né? E sempre fazendo bem. Por mais que alguém te prejudique, continue fazendo bem. Acredite que isso, a médio e longo prazo, funciona. Na hora, quando alguém te prejudica, você fica revoltado. Já aconteceu comigo várias vezes, né? Assim como eu também já prejudiquei. Eu também já errei. Eu não sou santo, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas assim, você fazendo bem sempre, agindo da forma correta, sendo honesto, né? Sendo sincero, transparente, né? Sem ofender ninguém, respeito sempre, muito importante, mas faço bem sempre. Legal, legal. Eu acho que a forma de você conseguir a tua primeira colocação é essa, você se mostrar íntegro, com caráter, com vontade, com iniciativa, cuidado com as dinâmicas de grupo. A gente nunca está preocupado com quem mais aparece, a gente está preocupado com quem, a gente está olhando quem mais ajuda. Perfeito, perfeito. Legal, dica boa, hein? Dica boa pro pessoal aí que vai pro mercado, né? Paulo, tem um monte de pergunta. Não é por isso que você tem que carregar todo o piano, né? E claro, não, mostre o que você está fazendo, mas respeite os seus colegas. Isso é importante. Perfeito. Perfeito. Paulo, tem um monte de perguntas, eu vou fazer o possível para passar, porque eu estou vendo a gente está indo para quase 40 minutos, né? Se você tiver mais uns 5 minutinhos, eu vou passar mais algumas perguntas. Fico muito feliz aí com o resultado, a gente está aí com 54 pessoas agora, chegou a bater um pouco mais de 60, tendo uma variação interessante, e eu peço desculpas às pessoas que eu não consegui falar a pergunta aqui, porque a gente está fazendo um teste, né? Isso aqui é a primeira que nós estamos aqui efetivamente tentando levar conhecimento para vocês, tá? Então tem algumas perguntas, né? Eu vou tentar unir duas perguntas. Uma pessoa perguntou da dificuldade de você fazer uma mudança de carreira, né? Depois de uma certa idade, né? A dificuldade de depois de uma certa idade você fazer uma mudança de carreira, tá? E uma outra pessoa também perguntou como fazer essa mudança de uma maneira menos traumática. Não sei se tem resposta para isso, mas enfim, são as perguntas que estão colocando aqui, eu estou tentando uni-las, né? Esse depois de uma certa idade é muito relativo, né? Eu vou dar a minha experiência pessoal, tá? Estou com 50 anos, já falei isso aqui. Dentro da UI hoje, a gente tem uma aposentadoria compulsória com 60 anos e eu não me vejo parado. Eu não consigo me imaginar com 60 anos me aposentando, né? Eu adoro andar de moto, então não consigo me imaginar andando de moto por aí, fumando um charuto, tomando um uísque e vivendo a vida assim. Eu preciso fazer mais do que isso, né? Produzir, né? Ser produtivo, né? Produzir. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia, né? O mercado, cada vez mais, ele está aceitando essa mudança de profissão mais tardiamente. Como fazer isso de forma menos traumática é uma coisa que eu estou tentando planejar e começando a estudar isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é uma viagem minha, mas eu adoro engenharia civil. Eu adoro a parte de construção civil, uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, né? Apesar de não ser engenheiro, de não ter uma construtora, mas já tive a oportunidade 2 vezes de construir casas e tudo mais, então eu acho muito bacana isso. Então, assim, eu tenho em um dos meus planos aqui, eu tenho, de repente, começar uma faculdade de engenharia. Poxa, que legal. E lá na frente me tornar um construtor, por que não? Esse é um caminho, né? Um segundo caminho,
posso ser conselheiro de uma empresa, né? E principalmente, esse é um mercado interessante, porque a tecnologia, como ela cada vez mais vai estar embarcada dentro do mundo de negócios, né? Você ter conselheiros que conheçam de tecnologia é difícil. Verdade, né? É verdade. Então, os conselheiros são muito voltados a questões administrativas, de auditoria, financeiras, contábeis, tributárias, né? Agora, em tecnologia, sempre existe um gapzinho aí, né? Então, pode ser uma coisa bacana. Então, assim, eu estou tentando achar caminhos no mercado hoje que me permitam trabalhar por mais tempo e, de uma certa forma, planejar essa mudança, né? Para que em algum momento ela vai acontecer, tomara que seja o mais tarde possível, eu gosto muito do que eu faço, né? Mas a hora que ela acontecer, eu quero ter um caminho trilhado já para chegar, para poder mudar, ter essa nova etapa definida. Então, assim, caso a mudança seja emergencial, não tem muito o que fazer. É fechar os olhos e ir para a guerra, né? É se dedicar a estudar, trabalhar, entender esse novo cenário. Caso você tenha tempo para fazer isso, é planejamento. É planejamento. Em nenhuma das situações tenha medo ou pense que você não vai conseguir. Todo mundo consegue, né? Eu já fiz cada projeto que eu nem imaginava como é que eu ia sair do outro lado, né? E hoje eu falo o seguinte, se me pedirem para fazer um foguete para a Lua, eu tenho certeza que eu faço. Eu vou contratar as pessoas certas, eu vou saber se o projeto está andando bem ou não. Posso não conhecer nada de aeronáutica aí para construir um foguete, mas que eu vou conseguir fazer a gestão desse projeto e olhar para as pessoas, saber que se a gente vai, como a gente vai fazer para concluir ele, isso eu vou falar. E vou avisar com bastante antecedência se tiver alguma coisa de errado, se eu precisar de mais prazo. Legal, legal. Paulo, tá pingando um monte de pergunta, deixa eu tentar aqui, ó. Tem o Bonato, amigo meu, trabalhou comigo na Inteltec, deve estar vendo a gente aí. Ele pediu para você falar um pouquinho sobre o fim das tarefas repetitivas. O fim das tarefas repetitivas. Hoje se fala muito na robotização para isso, né, nos RPAs aí para eliminar a tarefa repetitiva. Eu acho que a tarefa repetitiva muitas vezes acontece, e aí vai entrar um pouquinho naquela questão que eu falei do leque entre tecnologia e negócios, né? Eu vou fazer uma pergunta, quem tem um pouco mais de idade aí vai conseguir visualizar o que eu quero dizer com uma forma tranquila. Se a gente pegar todos os projetos de implementação de sistemas que existem aí, que a gente participou, que você teve experiência de ouvir, quantos falharam? Quase todos, né? E por que isso acontece? Porque eles são feitos de forma errada e as pessoas investem na mesma receita sempre. Isso é uma briga que eu tenho com o mercado aí. Eu já estou quase desistindo de brigar, porque praticamente sou uma voz solitária nesse mundo. Mas assim, eu acho que os projetos são conduzidos de forma errada. Então você vê empresas gastando milhões com implantação de sistemas de forma errada. E o que acontece? Às vezes existem funcionalidades nos grandes ERPs de mercado que eles eliminam as tarefas repetitivas, que a própria integração da informação, integração dos módulos, né, das áreas, essa visão ponta a ponta e não uma visão departamental, uma visão de ilha, ela elimina essa tarefa repetitiva. Então, hoje, com o robô, você já tem um avanço nesse sentido. Num segundo patamar, eu acho que tende ainda a ter um pouco mais de melhoria nessa forma de implementação, de utilizar mais os recursos que os ERPs fornecem e são pouco utilizados por uma questão de timing de projeto ou de falta de treinamento e de teste também. Eu acho que as pessoas queimam fases ali e isso gera um problemão, que é essa necessidade de você ter pessoas repetindo atividades. E também tem um outro cenário. Ao longo dos anos, aí, com todas as crises financeiras, escândalos que aconteceram, o próprio escândalo da Enron no passado, né, que culminou com a falência da Arthur Andersen, que era a empresa que eu trabalhava. Sim. Essa empresa sumiu do mercado, ela foi absorvida, era uma das maiores empresas de consultoria, e em questão de um ano ela desapareceu, foi absorvida pelo mercado, saiu o nome do ar. Tudo isso fez com que esse universo, os processos em si, eles foram se tornando tão burocráticos dentro das empresas,
com nível de controle, com várias ações, com várias aprovações, que isso, já chegou num momento, a gente está numa curva hoje em dia, que você precisa desburocratizar. É verdade. Se você analisar, as empresas hoje, na sua grande maioria, elas funcionam como órgãos públicos. Né? São ilhas, um não fala com o outro, as coisas não se comunicam, você tem que fazer a mesma coisa em 4 ou 5 locais diferentes para conseguir um determinado documento, uma determinada aprovação. Então, eu acho que esse ciclo de atividades repetitivas, ele vai passar agora, não só por o avanço da tecnologia, que vai ajudar muito, mas muito também por essa questão de desburocratização, né, dos processos de negócio das empresas. As empresas precisam olhar para os seus processos, não com uma visão de reengenharia, de redesenho, não. É como eu consigo tornar, por que ficou tão complicado? Né? Olha, vamos dar um exemplo aqui. Eu vejo várias empresas com uma ferramenta aí poderosíssima, que é o SAP, né? Uma ferramenta fantástica, um ERP fantástico, mais do que testado pelo mundo afora, né? E o cara tem um SAP e usa 50%, 60% do fechamento contábil dele baseado em planilha Excel. É verdade, né? Eu já vi isso também, né? Não faz sentido, né? Por que isso acontece? Né? Porque alguém não sabe usar o sistema, ou não foi treinado, ou não foi habilitado, ou alguma funcionalidade não existe, alguém tem que extrair uma informação, e por aí vai. Então isso acaba tornando o processo burocrático, repetitivo, necessidade de entrada de dados várias vezes, a mesma informação. Né? Eu acho que isso é uma consequência, é um desastre aéreo, não é um fator só, são vários. Eu acredito muito que com o tempo a gente consiga amadurecer mais nesse sentido. Legal. Paulo, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer a última pergunta, tá? Eu peço desculpas aí para as pessoas que eu não consegui passar as perguntas, né? Como eu disse, é um teste, a gente está aprendendo a captar as perguntas e poder passar para quem está falando com a gente vai evoluindo, né? E vai conseguir passando. Para a gente finalizar, Paulo, eu vou fazer uma pergunta, você responde e a gente vai finalizar. O Gabriel está perguntando, né, com a experiência que você tem, como vencer o medo do fracasso? Que pergunta? O pessoal tem umas perguntas profundas, né? Uma ótima pergunta, né? Olha, só fracassa quem tenta. Né? Então, acho que vencer o medo do fracasso, ele está muito voltado a isso, a você tentar. Se você não tentar, você fracassou. Já fracassou, né? Quem não tenta, já perdeu, já fracassou. Então, assim, e eu não acredito no fracasso. Eu acredito que as pessoas estão lá. Eu já bati com a cara na parede várias vezes, né? Várias vezes eu tentei fazer algumas coisas, tentei na vida pessoal, profissional, e não deu certo, né? Não deu certo por erro meu, por erro das outras pessoas, por problema de comunicação. Eu acho que a comunicação, se eu pudesse dar uma grande dica para as pessoas aí, olha, estudem muito e façam alguns treinamentos aí de técnicas de apresentação, como falar em público, comunicação clara e objetiva. Isso é muito importante no dia a dia profissional e pessoal. Mas, enfim, eu acho que o fracasso ele é uma consequência da tentativa. Então, não vai dar certo, o que você não pode fazer é se entregar, porque a hora que você se entregar é que você realmente assumiu o fracasso. Né? É igual uma aplicação em bolsa. Né? É um bom momento, é um bom exemplo esse. Você tem lá grana na bolsa, ou num fundo de ações, alguma coisa assim, foi lá para baixo. Se você sair naquele momento, você está realizando prejuízo, meu amigo. Né? Então, assim, você sabe que é uma situação pontual, é atípica, tem a pandemia, tem a situação política do país, essa briga toda. Daqui a alguns meses, ele vai lá para cima, ele sobe, a bolsa explode, você recupera tudo aquilo. Então, você não pode sair na baixa. O fracasso é justamente esse, é você se entregar na baixa. Então, se deu errado e você gosta daquilo, tenta que uma hora vai dar certo. Se analisa, né? Estuda os seus movimentos, estuda por que aquilo aconteceu. Com esforço, dedicação e trabalho, a vitória vem. Legal, legal. Paulo, eu quero agradecer muito, né? Eu vou começar a encerrar aqui, porque a gente já está com mais de 50 minutos, né? Quero agradecer bastante, né, a tua
presença, né, ter atendido ao nosso convite de falar aqui para as pessoas, passar um pouco da tua experiência, né? Eu acho que foi bastante produtivo, agradeço realmente. A gente vai continuar com esse projeto, eu pretendo continuar com esse projeto e gostaria muito de te convidar numa nova oportunidade, né? Porque a tecnologia vai permitir que a gente faça isso aí em outras oportunidades. Então, agradeço demais a tua participação, tá? E agradeço a todos que estão aqui, a gente ainda está com 50 pessoas aí nos vendo, e eu deixo o final aí para você falar as últimas palavras para a gente poder encerrar aqui. Perfeito, Emerson. Eu que agradeço pela oportunidade de poder passar um pouquinho aí do que eu acho, né? Eu não sou o dono da verdade, isso é minha experiência, né? Existem várias formas de se atingir o mesmo resultado, então eu expliquei o que eu entendo que funcionou para mim. E estou à disposição aí para quem quiser bater um papo, falar, conversar. Eu sempre estou aberto aí. Eu gosto muito de tentar passar essa experiência para as pessoas, porque eu acho que facilita aí o caminho, né? Eu acho que a gente entender, você conseguir olhar para alguém que já passou por algumas situações e entender a experiência dessa pessoa, te dá ideias para você não incorrer nos mesmos erros ou evitar as mesmas catástrofes. É isso aí. Eu estou à disposição para ajudar no que for possível aí. Legal. Obrigado, Paulo. Eu vou deixar gravado isso, ver como é que eu disponibilizo para o pessoal e vamos ver se a gente marca uma outra oportunidade. Valeu. Positivo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Pessoal. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.